Meus irmãos, irmãs, é uma alegria poder estar com vocês essa noite. Voltar, na verdade, né? A gente esteve aqui, eu, minha esposa Juliana, que me acompanha essa noite. Então é um prazer muito grande poder rever alguns, conhecer outras pessoas, né? Porque ao longo dos anos pessoas vêm, pessoas vão. Mas para mim essa noite é uma alegria, um prazer poder contribuir com os irmãos. Eu espero poder compartilhar com os irmãos um pouco do dom que Deus nos dá por sua graça, para que a igreja tenha saúde espiritual, para que a igreja tenha fundamentação bíblica, para que a igreja possa crescer. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos e as irmãs nessa noite o texto do Evangelho de João, no capítulo 2. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler os 12 primeiros versos. E o texto diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de exaltar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de rever nossos irmãos e irmãs queridos. Senhor, obrigado pelo dom da vida, obrigado por Tua graça e misericórdia, Pai. Senhor, neste momento nós pedimos o dom do Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, que o Teu Santo Espírito faça a Tua palavra compreensível a nós, Pai querido. Que a Tua palavra entre em nossos corações, entre em nosso entendimento e nos transforme, para que possamos sermos mais parecidos com Cristo, Pai. É o que nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar ao texto ao longo dessa noite. A nossa condição humana, a nossa característica enquanto seres humanos, é de um ser fraturado. Nós somos pessoas constantemente buscando sentido para a nossa existência. Nosso coração, ele é naturalmente um coração angustiado, um coração que está ali se contorcendo, está ali na sua angústia procurando sentido para a própria existência. Essa é a nossa condição humana, essa é a nossa condição enquanto seres humanos, enquanto pessoas. E talvez você pense assim: mas o cristão tem isso também? Tem também. Nós somos constantemente atravessados
pela necessidade de encontrarmos sentido, encontrarmos significado para a nossa existência. E esse significado pode vir de vários lugares. Às vezes nós encontramos significado no trabalho, na riqueza, no prazer, na correria do dia a dia, na família. E um desses significados possível é o Evangelho. E é disso o que esse texto está falando. Nós podemos ler essa narrativa aqui, que é bastante conhecida, nós podemos ler de duas formas. Nós podemos nos aproximar dela, vendo Jesus realizar um feito milagroso, e olha, Jesus fez ali mais um milagre. É possível, essa é uma primeira camada de leitura que o texto nos permite fazer. Mas também é possível nós olharmos mais atentamente para esse texto e percebermos que não é simplesmente um relato de um milagre. Ao longo desse texto, ao longo dessa narrativa, nós temos diversos elementos que Jesus usa para dizer que aquilo que ele está transformando, a água que ele está transformando em vinho, na verdade trata-se da proposta que ele está trazendo, é o início do ministério dele. Ele está começando, se você ler o finalzinho do capítulo anterior, ele tinha acabado de chamar alguns discípulos, ele está começando o seu ministério. Então essa primeira narrativa, ela é bastante significativa, porque aqui Jesus apresenta aquilo que vai ser o seu itinerário de ministério. Então nós precisamos estar atentos, porque aquilo que o texto trata aqui como água, como vinho, Jesus está levando aqueles que estão naquele casamento a perceber uma outra coisa que eles só vão de fato perceber quando Cristo for glorificado. Então, a Bíblia ela tem várias formas de falar. O texto bíblico ele é muito rico. A Bíblia ela tem textos poéticos, a Bíblia ela tem textos narrativos, a Bíblia tem textos de lei, legislativos, a Bíblia tem uma série de jeitos de falar, porque a comunicação humana é assim. Nós nos comunicamos de diversas formas diferentes, nós usamos meios e recursos diferentes, então a Bíblia ela é assim, Deus fala conosco de diversas formas. E um desses jeitos de falar que o texto apresenta aqui para a gente é o evangelista, ao narrar essa história sobre Jesus, apresentar alguns elementos simbólicos sobre o evangelho, sobre aquilo que é a proposta de Jesus, sobre aquilo que vai ser a dádiva de Jesus para a humanidade. Então, um desses jeitos de falar que o texto tem, está relacionado a essa ideia da festa, do vinho. Eu sei que a nossa cultura, né, ela tem aí uma questão com o vinho, mas vamos pensar aqui na cultura da Palestina do primeiro século. Então, as festas de casamento, eles tomavam vinho, e Jesus aproveita esse elemento ali que falta, esse vinho que falta, para começar a falar da sua proposta, para começar a falar daquilo que será o Evangelho. Então, por meio dessa linguagem que nós poderíamos dizer assim, simbólica do vinho, nós podemos perceber que Jesus está falando que nós precisamos perceber o gosto do Evangelho. Porque quando a gente fala de vinho, quando a gente fala de algo que se bebe, a gente está falando de gosto, a gente está falando de sabor, a gente está falando de saborear, de experimentar e dizer, tá aí, gostei disso, ou não gostei disso. É por meio dessa linguagem do gosto, do sabor, do vinho, que o evangelista vai apresentar para a gente aquilo que é o Evangelho. E a primeira questão, a primeira coisa que nós precisamos saber nessa noite, é que o Evangelho tem um gosto próprio. O que isso significa? Significa que o Evangelho é aquilo que ele é.
e que não deveria ser mascarado ou misturado com outros sabores. E como é que a gente percebe isso no texto? Veja bem que interessante. Quero chamar você a atenção para 3 elementos do texto. O primeiro elemento é a conclusão do texto. Veja o que diz o verso 11. Este sinal milagroso, na verdade o texto diz apenas este sinal, né? Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, um primeiro elemento que chama a atenção do que é o Evangelho é que essa narrativa está sinalizando algo. Está sinalizando o quê? Vamos adiantar um pouquinho o texto? Vai lá para o capítulo 20. Nos versos... Capítulo 20, verso 30 e 31. É a conclusão, ou é o propósito do Evangelho de João. E o texto diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então esse sinal, esse primeiro sinal ali naquele casamento em Caná da Galileia, aponta para este propósito do evangelista de dizer que Jesus é o Cristo, para que nós creiamos nele e crendo tenhamos vida em seu nome. Então o evangelho é o que ele é. O evangelho é a proposta de vida que vem do céu, que vem do Pai para nós. É isso que ele é. Mas como é que isso acontece? Como é que esse evangelho chega a nós? Mais um detalhe interessante no texto. Veja aí o verso 3 e 4. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Assim, se não se tratasse de Jesus, né? Se não fosse Jesus, possivelmente a gente leria esse texto e falaria assim: nossa, mas é assim que se responde para a mãe? É que como se trata de Jesus, a gente dá uma segurada. Mas o que Jesus está dizendo com a minha hora ainda não chegou? Jesus está dizendo que aquilo que ele estava começando naquele momento, aquilo que aquele ato em Caná da Galileia sinalizaria, por meio de transformar a água em vinho, seria concretizado na sua hora. E qual é a sua hora? O Evangelho de João nos dá diversas pistas. Abra aí no Evangelho de João, capítulo 8, verso 20. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Adianta um pouco, vai para a narrativa do lava-pés, capítulo 13, verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo, literalmente havia chegado a hora, em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E por último, na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, no primeiro verso, Jesus começa a sua oração assim. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Então quando Jesus olha para Maria, sua mãe, e diz assim: que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. Jesus está dizendo que a sua missão vai se concretizar na sua hora, e essa hora é a hora da sua morte. É a hora em que ele é preso, é a hora em que a sua vida é entregue, é a hora em que o seu sangue é derramado, é a hora em que ele é ressurreto, glorificado com o Pai, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Esse é o sabor do Evangelho. É por isso que Jesus, inclusive, aproveita aqui essa situação do vinho. A gente sabe que
ao longo dos evangelhos, ao longo do Novo Testamento, o vinho diversas vezes significa o sangue de Jesus. Não é assim que nós celebramos a ceia? O suco de uva, né? A gente usa o suco de uva, ele simboliza o sangue de Cristo, por meio do qual a vida é dada a nós. Aliás, esse simbolismo vem desde o Antigo Testamento, né? O livro do Levítico diz que não se deveria tomar o sangue, porque no sangue está a vida, né? E é por isso que Jesus vai usar esse simbolismo do vinho para dizer: este é o meu sangue, essa é a minha vida que é dada por vocês, para que vocês tenham vida. Então, o sabor do Evangelho, o gosto do Evangelho que Jesus apresenta aqui é um só. É o gosto do seu ministério de amor, de compaixão, é o gosto da vida que o Pai compartilha com o Filho e que o Filho compartilha conosco. E nós podemos perceber esse gosto quando lemos as narrativas do Evangelho e nós vemos Jesus alimentando multidões, olhando com olhos de misericórdia para multidões famintas e alimentando as multidões. Nós vemos Jesus olhando para Nicodemos e dizendo: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nós percebemos quando Jesus encontra uma mulher samaritana, uma mulher desprezada, às margens da sociedade, e Jesus conversa com ela, e Jesus se apresenta como a água da vida para essa mulher. Ou quando Jesus cura e devolve a um cego de nascença, cura e possibilita que ele enxergue, e ao enxergar seja reinserido na sociedade. E é esse ministério que Jesus vai desenvolvendo ao longo da sua história, ao longo da sua vida, da sua jornada. Esse evangelho de misericórdia, de cuidado, de amor, de doação, de graça. É esse evangelho que leva Jesus para a cruz. Para que naquele momento, como o texto diz, na sua hora, essa jornada de misericórdia, essa jornada de graça, essa jornada de amor, tem ali o seu ápice, quando então o seu sangue é derramado por mim e por você, e ele então é glorificado, depois de 3 dias junto ao Pai, e a sua vida é compartilhada conosco. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho tem sabor. E esse sabor, ele não pode ser misturado, ele não pode ser confundido. A nossa realidade humana, ela é passível de confundir muitos sabores. E eu, com muita tristeza, digo que talvez eu esteja errado, tomara que eu esteja errado, mas o que eu vejo aí é que o sabor do Evangelho tem sido misturado com um monte de coisa. Às vezes diluído, né? O povo chama de sangria, né? Pega o vinho ruim, põe água, mistura. Então, misturado. Às vezes, o sabor do Evangelho tem sido esquecido, deixado de lado. Às vezes tem sido substituído por outras coisas. Mas a primeira verdade que você precisa sair daqui sabendo é que o Evangelho tem um sabor próprio. E que esse sabor próprio é o sabor da vida de Cristo, que é compartilhada conosco naquela cruz e na ressurreição. Agora, como nós vimos, não é apenas o Evangelho que tem sabor. Tem muita coisa que tem sabor por aí. Tem muita coisa que serve para nós e que nos é oferecido para tamparmos a angústia que está no nosso peito. Tem muita coisa, digamos assim, no mercado da vida que nos é oferecido como uma possibilidade de conceder sentido à nossa existência. E de certa forma, quando nós lemos aqui, mais um detalhe interessante no verso 6, o texto diz que ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Texto até detalhe, cada pote cabia entre 80 e 120 litros.
parece um detalhe meio assim, que a gente passa por cima. Ah, tá bom, Jesus viu ali uns baldes, né? Falou assim, traz esses baldes aí e enche de água. Mas presta atenção no que o texto está dizendo. Esses potes de pedra, eles não eram quaisquer potes. Eles eram potes que faziam parte da estrutura religiosa do judaísmo no tempo de Jesus. Por isso que o evangelista diz que eram potes usados para purificação cerimonial. Porque religião é uma das possibilidades de conferir, de emprestar sentido à existência. E aquelas pessoas daquele tempo, algumas delas pelo menos, utilizavam da religião como uma força para conferir sentido à sua existência. E a religião, a religiosidade da época era o seguinte: você precisava cumprir sempre e constantemente cerimoniais de purificação. Isso também está assentado lá no Antigo Testamento. Quando a gente volta lá no livro do Levítico, eu costumo dizer que o livro do Levítico é o livro que a gente desiste de ler a Bíblia em um ano, né? A gente começa a ler Gênesis é legal, tem lá, né, a criação, aí tem os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, aí entra Êxodo, aí Êxodo tem Moisés, o Mar Vermelho, tal, maravilha, gostoso de ler. Aí chega no meio de Êxodo já começa a ficar meio complicado, porque aí tem lá a estrutura do tabernáculo, haste para lá, castiçal para lá, mesa dos pães da proposição, aí já começa ali a ficar meio complicado, né? Aí chega em Levítico, aí a gente começa lendo assim, holocausto, aí você fala assim, acho, Senhor, que eu ainda não estou pronto espiritualmente para ler a Bíblia em um ano, vou pular para Salmos, né? Então o livro do Levítico, ele estabelece ali uma série de rituais, de cerimoniais, para aquele povo do Antigo Testamento. E quando você chega mais ou menos lá no meio do livro do Levítico, vai ter uma série de leis que tratam sobre o puro e o impuro. Então são leis que dizem aquilo que se pode comer, quais são os animais puros, aquilo que não se deve comer, os animais impuros. Diz quando é que uma roupa está pura, pode ser usada, quando é que ela está impura. Quando é que uma pessoa está pura, quando é que ela está impura. Enfim, uma série de regras que eram estruturantes, que conferiam sentido à existência daquelas pessoas. E esses potes de pedra faziam parte dos cerimoniais em que aquelas pessoas se banhavam para poder estar puras. Inclusive eles são de pedra, porque na época, né, a coisa não tinha assim o plástico como a gente tem hoje. Então a pedra, ela estragava muito mais lentamente do que o couro, que poderia, por exemplo, embolorar, alguma coisa nesse sentido. Então toda essa narrativa gira em torno dessa possibilidade de conferir sentido à existência a partir daquela religiosidade daquela época e aquilo que Jesus vem apresentando como alternativa, que é o Evangelho. Então, no nosso contexto hoje, há diversas coisas que podem se apresentar para nós como tendo sabor, como emprestando para a nossa existência significado, e muitas vezes nós nos apegamos a essas coisas. Muitas vezes, sem perceber, nós vamos tomando outras coisas que não o Evangelho para dar significado à nossa existência, para tampar um pouco dessa angústia, desse vazio. Às vezes a gente se afunda no trabalho, a gente se afunda de tal forma que a gente não quer ter tempo para pensar. Às vezes a gente busca prazeres, fica buscando como está com o coração sempre alegre. Aliás, a nossa sociedade possui o mito da felicidade, né? Às vezes a gente busca ser feliz o tempo todo. Nada mais enganoso do que a possibilidade de ser feliz o tempo todo. Às vezes a gente busca em outras religiosidades.
O coração e a fratura do coração humano é tão grande que a gente vai buscando outros sabores. E não se enganem, irmãos. Esses sabores estão aí. Não ache que eles não estão, que eles não te atingem. Seu coração é humano. Seu coração, por vezes, esquece o sabor do Evangelho e vai buscar outros sabores. Você precisa estar ciente de que esses outros sabores estão aí, que essas outras possibilidades de dar sentido à sua existência estão aí. Só que elas são como aqueles potes de pedra, estão vazios. Eles não podem conferir sentido à sua existência, não podem conferir significado à tua vida. Talvez por um breve tempo, talvez por um momento, aquilo te dê um alívio. Mas o desejo pelo sabor do Evangelho vai voltar. Então, uma segunda verdade que você precisa estar atento essa noite é que existe na vida humana uma infinidade de sabores que vão estar diante do seu paladar. Existe uma infinidade de sabores que vão tentar conquistar o teu gosto, conquistar o teu coração. E por isso, meus irmãos, é necessário discernir o próprio coração. É necessário discernir o próprio paladar. É necessário que nós façamos esse exercício de perceber quando o nosso gosto está mudando, quando o nosso paladar está buscando outras bebidas, quando o nosso coração está se distanciando do sabor do Evangelho e está buscando outras coisas para tampar essa fratura que nós temos na nossa condição humana. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que o Evangelho tem sabor e que esse sabor não deve ser misturado. A segunda verdade que nós precisamos saber é que não é apenas o Evangelho que tem sabor. Há uma infinidade de sabores disponíveis no mercado da vida. E que esses sabores estão competindo pelo seu paladar, estão competindo pelo teu coração. Mas a terceira e última coisa que você precisa saber é que o sabor do Evangelho é marcante. O sabor do Evangelho não é igual aos outros sabores. O sabor do Evangelho não é assim, está na mesma prateleira dos demais sabores. O sabor do Evangelho, ele é marcante. E aí eu quero chamar a atenção para mais um detalhe que nós encontramos nos versos 9 e 10. Então preste atenção. Jesus estava num casamento, tinha acabado o vinho do casamento. O mestre de cerimônias falou: acabou o vinho do casamento. A mãe de Jesus fala para Jesus: Jesus, acabou o vinho. Jesus fala assim: e aí? Eu tenho cara de viticultor para fazer vinho agora? Aí Jesus fala para aqueles homens que estavam servindo o casamento: olha, encha aqueles lugares ali que vocês usam para purificação, encha de água. Eles enchem de água. Quando eles enchem de água, Jesus fala assim: agora leva para o mestre de cerimônia. Eles pegam então, imagino eu, uma taça, alguma coisa assim, da época, né? Enchem e levam para o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia toma e fala: esse vinho aqui é bom. Esse vinho aqui é diferente. Esse vinho aqui é o melhor vinho. E aí ele, que é o mestre da cerimônia, aqui já é um pouco a minha interpretação, eu acho que ele fica um pouco bravo com o noivo. E ele chega para o noivo e fala assim: todo mundo serve o melhor vinho primeiro. Por que o vinho? Deixemos novamente a nossa cultura de lado, vamos voltar para a cultura aqui da Palestina do primeiro século. O vinho deixa o coração meio alegre, não é mesmo? A pessoa fica assim, meio vendo estrelinhas.
E aí depois, se acabar o vinho bom, pode vir um vinho pior que a pessoa não vai perceber. Aí vem o vinho ruim, aí empurra qualquer coisa. Se você olhar, inclusive para o nosso contexto, né? Uma triste situação é quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa embriagada e ela toma qualquer coisa. E ela nem sente o sabor, já foi, o paladar dela já foi. E aí o mestre da cerimônia chega para o noivo e fala assim: cara, o que você tem na cabeça? Por que você deixou o melhor vinho para o final? Irmãos, nós já vimos que esse vinho aqui é o Evangelho. Esse vinho aqui é o sangue de Jesus dado por nós. Esse vinho aqui é aquele sabor que só Cristo pode nos dar. O Evangelho não só tem sabor, mas esse sabor é tão marcante, que mesmo quando o vinho já acabou, presta atenção, o que significa que o vinho da festa já tinha acabado? Que eles já tinham tomado bastante. Mesmo quando talvez o mestre de cerimônia e os convidados já não estivessem tão lúcidos mais assim, ele percebeu o sabor do vinho que Jesus tinha transformado a partir da água. Olha que doideira. E o mestre de cerimônia diz isso para o noivo: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. O mestre de cerimônia não sabia que Jesus tinha transformado água em vinho. O mestre de cerimônia colocou na conta do noivo, falou: o noivo ficou doido, guardou o melhor vinho para o final. Irmãos, esse vinho é o Evangelho. Esse vinho não é simplesmente, Jesus ali quis mostrar para os seus discípulos que ele era o Filho de Deus e fez um milagre. Não, essa trajetória de Jesus ao longo dessa narrativa é para mostrar que não apenas o seu poder como Filho de Deus, mas a sua jornada até a cruz é o melhor vinho. A sua jornada até a cruz é aquele vinho que quando a gente experimenta, a gente fala: esse é o melhor vinho. Mesmo se estivermos embriagados de outros vinhos, mesmo quando estamos ébrios por termos experimentado outras bebidas, nós reexperimentamos o sabor do Evangelho e dizemos: esse vinho, de fato, é o melhor. Para isso, irmãos, nós precisamos desenvolver o gosto pelo Evangelho. Nós precisamos gostar do Evangelho. Gostar no sentido mesmo aqui de ter o paladar para o Evangelho. É de saber que há muitas coisas na vida que podemos experimentar, mas não há nada melhor a experimentar que não o Evangelho. Era isso que Jesus queria que os seus discípulos soubessem, que o seu sangue, a vida que ele tem, o seu corpo, o pão que ele oferece, era o que há de melhor que o Pai nos dá. É isso o que Jesus quer que nós saibamos, que diante de tantas coisas que estão aí, que às vezes a gente pode achar que vai dar sentido para a nossa existência, diante de uma infinidade de vinhos que estão na prateleira, e às vezes a gente vira sommelier da vida, né? A gente experimenta um vinho aqui, um outro ali, um outro ali, um outro ali, e diante dessa prateleira toda, o que Jesus está dizendo para nós é que não há vinho melhor do que o Evangelho. Não há sabor melhor do que a vida que o Pai compartilha com o Filho e que o Filho compartilha conosco. Então, queridos, eu não sei, eu não conheço você, eu não conheço a sua história,
Mas eu quero te dizer duas coisas. Talvez você nunca tenha experimentado o sabor do Evangelho. Talvez você tenha aderido a uma estrutura religiosa. Talvez você esteja buscando aí fora coisas que possam dar sentido à sua existência. Talvez você esteja ali imaginando um ideal de felicidade para a sua vida. E aí você está tentando tatear aí no escuro para achar essa felicidade. Eu não sei o que está no seu coração nessa noite. Eu não sei se você já experimentou o Evangelho. Eu não sei se você já experimentou a vida que Cristo quer compartilhar com você. Se de repente você veio aqui hoje e você não conhece, nunca sentiu o sabor desse Evangelho, nunca experimentou e disse, vamos mudar aqui a imagem, a metáfora, sabe um doce, aquele doce bom, aquele doce que você põe na boca e você fala, olha, já comi doce bom, mas esse doce, esse é bom mesmo. Então talvez você nunca tenha experimentado esse sabor, talvez você nunca tenha experimentado esse Evangelho. E a mensagem então hoje é para você. Talvez o seu coração esteja aí buscando algo que possa te dar alegria, te dar prazer, porque aquilo que a gente gosta dá prazer, aquilo que cai no nosso paladar dá alegria. E talvez seja isso que o teu coração esteja buscando. Para você eu tenho a dizer que Jesus tem um vinho para te oferecer, Jesus tem um evangelho para te oferecer, Jesus tem vida para te oferecer, e como o próprio evangelista diz, vida e vida em abundância, vida e vida de qualidade, vida e vida eterna. São várias palavras que o evangelista usa para dizer para nós que vida é essa que o Filho compartilha conosco. Então, se o seu coração está buscando, a palavra hoje é para você. A palavra hoje é para você que está buscando esse sabor na sua vida e não está encontrando. Mas, talvez você já é cristão, discípulo de Jesus há bastante tempo. E talvez o seu coração também esteja meio perdido. Aquela angústia talvez ainda pulse aí dentro. Porque na nossa existência, vez por outra, ela volta. É possível que você esteja, inclusive, buscando outras formas de dar conta dessa angústia. É possível. É possível que quando você para ali 5 minutinhos, sem ligar o celular, sem pensar em trabalho, sem se preocupar com uma conta a pagar, quando você para aqueles 5 minutinhos e olha para dentro, é possível que novamente você veja ali um buraco que está te corroendo. É possível que ao longo da sua jornada cristã você tenha procurado outras bebidas, outros vinhos, outros sabores. E talvez o paladar para o Evangelho você não esteja percebendo bem. E a palavra também é para você. Porque o gosto do Evangelho ele é marcante. O gosto do Evangelho é aquele gosto que a gente experimenta de novo e diz, é isso, é esse, e nenhum outro mais. E o meu convite para você essa noite é experimentar novamente esse Evangelho. O Evangelho revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do amor do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, revelado a nós. O Evangelho da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus sobre sua vida. É esse o Evangelho. O Evangelho que se demonstra ali na cruz de Cristo, no sangue derramado, na vida compartilhada. Vida essa que o Filho nos dá, em graça e misericórdia. Esse é o sabor do Evangelho que nós precisamos lembrar, sempre, todo dia e uma vez mais.
Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, dá-nos o paladar para o Teu Evangelho. Dá-nos de perceber quão bom é o sabor do Teu Evangelho. Pai, perdoa-nos quando experimentamos outras coisas, outros sabores, outras coisas sobre as quais colocamos a esperança de nos dar sentido para a existência. Nos perdoa, Pai. Senhor, alegra o nosso coração com o Teu Evangelho. Faz-nos lembrar desse sabor tão marcante que é o Teu Evangelho, Senhor. Senhor, não nos deixe esquecer. Ajuda-nos a discernir o nosso coração. Ajuda-nos a perceber quando o nosso coração está buscando outras coisas que não a alegria do Teu Evangelho. E Pai querido, dá-nos, uma vez mais, esse sabor tão marcante, tão gostoso, que alegra o nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua graça e misericórdia, que se revela a nós em Cristo Jesus. Nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.